Seja muito bem-vindo ao Cristão Sem Migué. Hoje, vamos mergulhar num confronto de ideias épico. De um lado, o psicanalista Sigmund Freud, com sua visão cética e provocativa sobre a fé e a existência. Do outro, C.S. Lewis, o ateu convertido, que nos deixa com uma defesa apaixonada da fé cristã. Então, prepare-se, aperte o play, ajuste o volume e bora descobrir juntos quem está certo, Lewis ou Freud. E aí, galera, bem-vindos a mais um canal Cristão Sem Migué. Valeu! Hoje a gente vai mergulhar num debate, como posso dizer, um debate épico. Isso. C.S. Lewis, o famoso escritor cristão, Isso. versus Sigmund Freud, psicanálise. Olha só. No livro Deus em Questão, a gente tem um prato cheio com os argumentos desses dois gigantes, né? Verdade. Lado a lado, pra gente, como eu costumo dizer, devorar. É pra gente digerir. Digerir, exatamente. É como assistir uma partida de xadrez, sabe? Cada lance, cada argumento nos leva mais fundo na busca pelo sentido da vida, da fé, da razão. Verdade. E o mais legal é que o livro não impõe respostas. Não. Ele abre um espaço pra gente questionar, sabe? Formar nossas próprias conclusões. Exato. É isso que a gente quer aqui também. Um papo aberto, sem migué. Sem Miguel. Então já prepara seu café, se ajeita na cadeira e vem com a gente desvendar os mistérios da fé e da razão. A primeira parada dessa viagem é no universo de C.S. Lewis. Ele era um cara que buscava Deus em tudo, na razão, na experiência humana, na própria alegria. Esse argumento da alegria do Lewis é fascinante. Ele fala sobre um anseio profundo que a gente sente, uma saudade de algo que a gente nunca experimentou, mas que a alma parece reconhecer. Como se a gente tivesse perdido, sei lá, um pedaço de nós mesmos. E essa busca incessante fosse a tentativa da gente reencontrar essa parte que falta. Você já sentiu isso? Ah, com certeza. Aquela sensação de que nada neste mundo te preenche completamente. Nossa, demais. É como se a gente estivesse sempre procurando algo mais, algo que vá além do material, do superficial. E Lewis usa essa experiência, essa sede que a gente sente, como um indício da existência de um outro mundo. Um paraíso perdido, de onde viemos e para onde talvez estejamos destinados a voltar. É isso aí. E tem outra coisa que me chamou a atenção, sabe? A ênfase que ele dá para a amizade. Para Lewis, a amizade verdadeira tem um poder transformador, que nos impulsiona para algo maior do que nós mesmos. Exato. É como se a gente encontrasse em outras pessoas um reflexo do divino, sabe? O vislumbre do amor que transcende o individual e nos conecta a algo muito maior. É verdade. Ele fala da comunidade, do amor ao próximo, como elementos essenciais da nossa jornada espiritual. Isso. E aí, o que você acha? A amizade te aproxima de Deus? Conta pra gente nos comentários. Boa. E não podemos esquecer da linguagem da fé, né? Lewis reconhece que ela é metafórica. Sim. Expressões como Deus desceu ou ascendeu ao céu não devem ser interpretadas literalmente, mas como tentativas de expressar realidades espirituais que a nossa mente, digamos, limitada, não consegue abarcar completamente. Lembrando que, para Lewis, a fé não é irracional, tá? Não. É uma forma diferente de ver o mundo. Através de uma lente que enxerga além do material, do tangível, é sobre confiar, mesmo sem ter todas as respostas, se entregar ao mistério que nos transcende. É verdade. E falando em mistério, chegamos a um ponto crucial, a salvação. Lewis mergulha fundo nesse tema, né? Destacando a necessidade da transformação interior, da nossa colaboração com a graça divina. Ele chega a sugerir que essa purificação pode continuar depois da morte para quem não completou o processo em vida. Intenso, né? Sim. Ele nos faz questionar o que realmente acontece depois que a gente morre. Quais as etapas dessa jornada da alma rumo a Deus? E aí, o que você pensa sobre isso? A gente continua evoluindo espiritualmente depois da morte. Mas antes de você se aventurar nas profundezas da vida após a morte, que tal a gente dar uma olhada no outro lado da moeda? Boa! Vamos entender a perspectiva do Freud, que analisa a religião sob a ótica da psicanálise. Freud, ao contrário do Lewis, era um cara que não tinha papas na língua quando o assunto era religião. Para ele, a crença em Deus nada mais era do que uma ilusão. Criada pela mente humana para lidar com os medos e inseguranças da vida. É como se a gente inventasse um super pai para nos proteger do desconhecido, para nos dar a sensação de segurança num mundo cheio de perigos e incertezas. Freud buscava explicar essa crença como uma projeção de figuras paternas e desejos infantis reprimidos. Isso. Ele achava que, no fundo, a gente busca em Deus a figura de um pai protetor que nunca tivemos, ou que idealizamos na infância. Seria Deus, então, uma espécie de muleta psicológica para a gente lidar com a vida. E Freud não parava por aí. Ele criticava a moralidade religiosa. É mesmo? Dizendo que ela reprimia nossos desejos naturais e causava neuroses. Nossa. Ele defendia a liberdade individual acima de tudo.
a busca pela felicidade, mesmo que isso significasse romper com normas sociais e religiosas. Ele era um cara polêmico, né? Totalmente. Mas, apesar de suas visões completamente opostas sobre a religião, tanto Lewis quanto Freud concordavam num ponto crucial: a busca por sentido na vida. Exato. Os dois reconheciam que o ser humano está sempre em busca de significado para sua existência. A diferença está na forma como cada um interpreta essa busca e as respostas que encontram. Enquanto Lewis via na fé cristã o caminho para a verdade e a felicidade, Freud acreditava que a verdadeira liberdade estava em se libertar das amarras da religião e buscar a satisfação dos seus desejos. E aí, gente, o que vocês acham? Com qual dos dois vocês se identificam mais? Compartilhem suas reflexões nos comentários. A gente quer saber a sua opinião. Gostou da discussão até aqui? Se você sentiu aquela vontade de ir mais fundo no assunto e conhecer esses livros incríveis que estamos mencionando, fica ligado. Queremos incentivar você a mergulhar na leitura e encontrar respostas que edificam a nossa fé e nos aproximam de Deus. Os livros mencionados estão no primeiro comentário. Aproveite essa chance de crescer no conhecimento de Deus e fortalecer sua cosmovisão cristã. Bora ler juntos? E aí, preparados para mais um round nesse debate épico, a gente já explorou as ideias principais de Lewis e Freud sobre a fé, a religião, a busca por sentido na vida. Agora, vamos mergulhar em alguns detalhes específicos, sabe? Que tornam esse debate ainda mais instigante. Para começar, lembrei de uma frase do Lewis que é de cair o queixo. Se eu encontrar em mim mesmo um desejo que nenhuma experiência neste mundo pode satisfazer, a explicação mais provável é que eu fui feito para outro mundo. O que você acha disso? Essa frase é poderosa, né? Ela mexe com a gente, nos faz questionar se essa busca incessante por algo mais, essa insatisfação com o mundo material, não seria um sinal de que a nossa verdadeira morada está em outro plano. É como se a gente carregasse dentro de si a saudade de um lugar que a gente nunca visitou, mas que a gente reconhece como nosso lar. Tipo aquela música do Renato Russo, sabe? Meu corpo é um só, mas tem a alma dividida. Será que Lewis estava certo? Será que essa divisão, essa saudade é a prova de que a gente veio de outro lugar e tá só de passagem por aqui? Deixa a sua opinião nos comentários. E Lewis não se limitava a reflexões existenciais, né? Ele também era um crítico ferrenho do que ele chamava de religião sem dogma, sabe? Aquela fé superficial, diluída, sem base sólida. Ele dizia: prefiro ser um pagão com um credo antigo do que me contentar com uma fé morna sem convicção. Ele era um cara intenso, né? Ia com tudo. Defendia uma fé radical, firme, baseada em princípios inegociáveis. Para ele não tinha meio termo. Ou você se entregava de corpo e alma, ou era melhor nem começar. Exatamente. E por falar em intensidade, a visão dele sobre o Natal também era bem diferente da nossa. Ele via o Natal como um evento tipo bélico, sabe? Com Cristo como um guerreiro que veio para derrotar a morte e o inferno. Nada daquela imagem, sei lá, fofinha do Papai Noel e dos presentes. Ele tirava o Natal da zona de conforto, né? Nos fazia enxergar o verdadeiro significado da data, que vai muito além da ceia, da troca de presentes. Era uma batalha épica entre o bem e o mal, com a vitória garantida do nosso Salvador. E para fechar o capítulo Lewis, lembrei de uma crítica que ele fazia à academia. Ele detonava a mania de ficar lendo só livros sobre livros, sabe? Interpretando tudo através da lente de outros autores, sem ter um contato direto com a obra original. Ele incentivava os leitores a terem as suas próprias experiências, a formar suas próprias opiniões, sem depender da muleta dos especialistas. Ele queria que a gente pensasse por conta própria, né? Que a gente não se deixasse levar pelas interpretações alheias, mas que mergulhasse de cabeça nas obras e tirasse nossas próprias conclusões. E você, o que acha disso? Conta pra gente nos comentários. E agora, chegou a hora de voltarmos ao divã do Freud. Lembra que a gente falou da visão dele sobre a religião como uma ilusão? Pois é, essa ideia dele se baseia na teoria de que a mente humana cria mecanismos de defesa para lidar com a angústia, o sofrimento ou o medo da morte. Seria como se a gente inventasse um mundo ideal, com um Deus todo-poderoso que nos protege, que nos ama incondicionalmente, para não ter que encarar a dura realidade da vida, com suas dores, injustiças, a inevitabilidade da morte. Exatamente. Para Freud, a crença em Deus surge dessa necessidade, digamos, infantil, de se sentir protegido, amparado por uma figura paterna que nos livre de todos os males. Ele argumentava que, no fundo, a gente busca em Deus a figura do pai perfeito que nunca tivemos ou que a gente idealizou na infância. E não podemos esquecer da crítica dele à moralidade religiosa, né? Ele argumentava que essa moralidade reprime os nossos instintos naturais, nos impede de buscar a felicidade plena e nos torna neuróticos. Ele era um defensor ferrenho da liberdade individual, da busca pela satisfação
satisfação dos nossos desejos sem as amarras da religião ou da sociedade. Sim, para Freud, a verdadeira felicidade estava em se libertar dos tabus, das repressões impostas pela moral religiosa e buscar a realização dos nossos desejos mais profundos. E via a religião como uma forma de controle social, um instrumento para manter as pessoas submissas e obedientes, um pouco radical, né? Com certeza. Mas é importante lembrar, a gente está aqui para analisar as ideias desses caras, não para julgar. E seja qual for a sua opinião sobre Freud, é inegável que ele provocou uma revolução no pensamento ocidental. Nos fez questionar os dogmas, as instituições que ditavam as regras do jogo. Sem dúvida, Freud foi um divisor de águas na história do pensamento humano. E mesmo que você discorde das ideias dele, é importante conhecer os argumentos dele para ter uma visão mais ampla, mais crítica do mundo. Concordo plenamente. Afinal, o conhecimento é a melhor arma contra a ignorância e o fanatismo. E, falando em conhecimento, a gente preparou um conteúdo extra para você que quer se aprofundar nesse debate. E não se esqueça de deixar o seu comentário aqui embaixo. A gente quer saber a sua opinião sobre esse debate épico. Com qual dos dois você se identifica mais? Quais argumentos te convenceram? Compartilhe suas reflexões e vamos continuar essa conversa. E aí, pessoal, estão gostando do debate? Nada melhor do que aprender com gigantes que nos desafiam e inspiram, né? Se você quer garantir esses livros e montar sua própria biblioteca de fé e conhecimento, é só conferir na descrição. Vai lá, porque ler é crescer. E aí, galera? Chegamos à reta final do nosso mergulho profundo no debate entre C.S. Lewis e Sigmund Freud. É isso aí. Depois de explorarmos as ideias desses dois titãs do pensamento, a gente percebeu que, apesar de visões completamente opostas sobre a fé e a religião, eles concordavam num ponto crucial: a busca por sentido na vida. É como se os dois estivessem buscando a mesma fonte de água, mas cavando em direções completamente diferentes, né? Lewis, com a fé inabalável, encontrava esse sentido na religião, na busca por Deus. Enquanto Freud, com a sua mente analítica, buscava as respostas no interior da psique humana, nas profundezas do inconsciente. E essa diferença fundamental se refletiu na forma como eles interpretaram a religião. Sem dúvida. Lewis a via como um caminho para a verdade, uma bússola que nos guiava de volta para Deus. Mas sabe o que mais me fascinou nesse debate? Foi perceber que, mesmo discordando em tantos pontos, Lewis e Freud nos desafiam, sabe, a questionar as nossas próprias crenças, a buscar respostas para as grandes perguntas da existência. Verdade. Eles nos mostram que não existem respostas fáceis ou prontas, né? Não. Que a verdade exige esse esforço intelectual, honestidade, para a gente confrontar as nossas próprias convicções. É exatamente isso que a gente quer deixar como mensagem final para vocês. Não tenham medo de questionar. Mergulhem nas obras de Lewis e Freud, explorem as ideias, formem a sua própria opinião. A fé é um guia para a verdade ou uma muleta para os fracos. As respostas de Freud te convencem mais do que a busca espiritual de Lewis. Só você pode responder a essas perguntas. O importante é não se acomodar, não se contentar com respostas superficiais. Isso. A busca pela verdade é uma jornada individual e exige coragem para a gente desafiar o status quo. Questionar as verdades absolutas e buscar o que faz sentido para nós. E a gente recebeu a sua opinião. De que lado você está nesse debate? Compartilhe suas reflexões nos comentários e vamos continuar essa conversa. Afinal, o debate não termina aqui. Ele continua em cada um de nós, a cada novo livro que a gente lê, a cada nova experiência que a gente vive, e essa busca constante que nos impulsiona para frente, nos tornando seres humanos mais completos, mais conscientes. E assim, chegamos ao fim de mais um mergulho profundo aqui no canal Cristão Sem Migué. Esperamos que vocês tenham curtido a viagem e que ela tenha despertado em vocês a vontade de continuar explorando os mistérios da fé, da razão, da existência humana. Até a próxima. Valeu! E lembre-se, pessoal, se quiser adquirir algum dos livros que discutimos hoje, eles estão logo abaixo. Que essa leitura fortaleça a sua fé e te leve a um conhecimento mais profundo de Deus.